Oi, galera! Hoje o nosso podcast se chama Era de Ouro e vai falar sobre a história da rádio. Em 2020, o rádio completa 98 anos de existência no Brasil. Um meio de comunicação que é companheiro diário de milhões de brasileiros em suas tarefas cotidianas. O Rádio Notícia transmite esporte ao vivo, leva música e serviços de entretenimento. Não se trata somente de um resgate da importância histórica, mas também de uma luz, focando os principais momentos do rádio e dos profissionais que encantaram plateias e influenciaram diretamente a formação da cultura brasileira. A importância do rádio também tem destaque, pois ele, como nenhum outro meio, integra pessoas e comunidades longe dos grandes centros, sem acesso a outros meios de comunicação. A história do rádio no Brasil retrata momentos fundamentais por meio de uma linguagem envolvente, imagens históricas, além da leitura contínua. É possível também seguir os principais acontecimentos na sua linha do tempo. A radiodifusão no Brasil surgiu em 7 de setembro de 1922, nas comemorações dos centenários da independência do Brasil, com transmissão à distância e sem fios. A primeira transmissão foi um discurso, então, do presidente Epitácio Pessoa. Porém, com o tempo, foi-se dada a primeira instalação do rádio, que ocorreu em 20 de abril de 1926, com criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Na década de 1930, quando o rádio já havia se solidificado no mercado, começou a era de comercialização do rádio, com permissão para comerciais na programação, trazendo a contratação de artistas e um desenvolvimento técnico para o setor. Com o surgimento das radionovelas e da popularização da programação na década de 1940, começou a chamada Era de Ouro do Rádio Brasileiro, que trouxe um impacto na sociedade brasileira semelhante ao que a televisão traz hoje. Logo após atingir o seu apogeu em 1930, como principal veículo de comunicação em massa, na mesma época em que o país era governado por Getúlio Vargas. Nesse período, iniciou-se a chamada Era de Ouro do Rádio, quando ele se popularizou e se tornou um meio de entretenimento. Antes disso, o rádio não era explorado para publicidade ou informação como hoje. Na época, o presidente estabeleceu concessões à imprensa particulares para o uso do rádio e, em troca, utilizava como meio de propaganda para divulgar seus efeitos e enviar mensagens públicas aos ouvintes no programa obrigatório Hora do Brasil, que mais tarde se tornou a Voz do Brasil. Todas as rádios disputavam a audiência dos ouvintes, caçando e lançando novos artistas em shows de calouros. Assim surgiram grandes nomes da música popular brasileira, como Ari Barroso. Os anos se passaram e em 1930 e 1940 marcaram a ascensão e o auge do rádio no Brasil. Até hoje existem gravações inesquecíveis que nos ajudam a entender o fascínio gerado pelas estrelas de rádio, que mesmo sendo invisíveis, ditavam modas e os costumes da época. Já as décadas de 1950 e 1960 viram surgir a concorrência desleal da televisão, infelizmente. Muitos dos ídolos do rádio não conseguiram acompanhar, viajar entre um meio e outro. O mundo andava mais rápido e a música acompanhava. Com a criação da televisão, o rádio passou por várias adaptações e transformações. Os programas de humor, os artistas, as novelas, os programas de auditório são substituídos por músicas e serviços de utilidade pública, mas não deixaram de existir. E na década de 1960 surgiram as rádios FMs, que trouxeram mais música para os ouvintes.
A nossa conversa está boa, mas precisamos encerrar por hoje. E deixo para vocês um dado estatístico, que apesar do avanço das novas mídias, da expansão do acesso à internet, o rádio continua sendo um dos principais veículos de informação dos brasileiros. Segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, ele está presente em 88,1% dos domicílios do país, perdendo apenas para a nossa famosa televisão, que tem penetração em cerca de 97% nos domicílios brasileiros. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje e logo mais teremos mais atualização sobre o assunto. A Era de Ouro.